E você piscou e já estamos na metade de 2026, na metade do ano, estamos em julho e como sempre é de praxe nesse canal, vamos falar sobre os melhores filmes de 2026 até agora, da primeira metade do ano, né? Vamos comentar aqui todos eles e eu já quero deixar claro aqui, tá? Pra não ter problema e briga nos comentários, que essa lista é a minha opinião e eu coloquei ela em ordem de diversão, tá? Não é análise crítica, análise técnica, nada disso. Se você quer ver uma coisa dessa, é outro vídeo. Aqui eu vou falar dos filmes que eu mais me diverti no cinema esse ano, os que eu mais gostei de assistir, que me deu uma ótima experiência numa sala de cinema. Então esse é o objetivo dessa lista, tá? Pra falar, mas outro filme que você tá falando que tá em tal lugar, ele é muito melhor tecnicamente, como os críticos falam de roteiro, não sei o que lá, do que isso. Mas não é, é a minha opinião, é o que eu gostei, o que eu achei divertido, o que eu vi no cinema e saí muito feliz, então essa lista é pra isso, tá? Você pode fazer a sua também nos comentários, sinta-se à vontade, coloca os seus filmes e vamos comentar aqui porque teve muita coisa boa cedo, tanto que eu tô gravando esse vídeo agora em julho e tem uma semana, 2 dos filmes que eu vi no cinema já estão nessa lista, tá? Lá na frente e eu vou comentar desses aqui também. Então vamos logo começar esse vídeo porque tem muita coisa pra comentar logo após a vinheta. E em 10º lugar, olha, gente, vamos começar aqui por de uma surpresa, porque eu fiquei muito feliz porque eu achei que essa é uma bosta, tá? Porque Star Wars tá me deixando triste muito tempo, com muitas produções medíocres, e não que esse filme não seja tão foda assim, tanto que tá em 10º lugar, mas Mandalorian do Grogu foi um bom filme, divertido, ótimas cenas de ação, um filme que vai na mitologia de Star Wars, ele faz o feijão com arroz muito bem. Eu fui, assim, com os fãs de Star Wars, assim, fui a minha avó e a minha prima, e a gente foi no cinema e foi muito divertido. É um filme muito legal, a gente se divertiu pra caramba, pô, Baby Yoda fofo pra caramba, o personagem do Din Djarin ali incrível, cenas fodas de caçador de recompensa, pô, filme divertido, muita gente não gostou, mas eu achei o filme muito legal, vale aqui entrar na lista porque eu saí muito satisfeito e eu não esperava que eu ia gostar muito desse filme, até que eu fiz vídeo no canal e tudo mais, adorei, então merece o 10º lugar na lista. E em 9º lugar, outra grande surpresa, apesar de que pelos trailers eu já tava achando que ia ser melhor do que o primeiro, que é Mortal Kombat 2. Esse filme é a prova de que as pessoas aprendem com seus erros. Porque a gente teve o filme de 2021, que eu sou uma das poucas pessoas que até acho divertidinho, gosto, mas ele tem muitos problemas, o protagonista era um deles e tal, o problema de ritmo do filme. Mas é impressionante como o mesmo diretor viu os problemas que apontaram e soube resolver todos eles aqui. Não todos, mas a maioria, vamos dizer assim, né? Porque ele entrega um filme divertido, com um protagonista muito melhor, mas muito melhor, faz tudo direitinho, expande a franquia, cenas de ação divertidas, sangue, gore. Cara, o Mortal Kombat 2 é um filme incrível, assim, de pipocão, divertido, faz tudo certo na medida certa. Foi uma evolução muito grande do primeiro filme e que vem o terceiro, porque o final ali deixou tudo aberto e eu quero ver o terceiro filme, porque esse foi muito legal. O vilão é muito mais legal, o Shao Kahn, pô, muito maneiro. Os personagens estão muito melhores, então, tipo, parabéns, porque aprenderam com a lição do primeiro e fizeram um filme melhor. Isso é muito difícil acontecer em Hollywood, mas nesse caso eles fizeram direitinho, tá? Então vale o 9º lugar na lista. E em 8º lugar, vamos aqui, olha, esse aqui foi o sucesso de público, o sucesso de bilheteria e graças a Deus eu estou do lado do público nessa, tá? Porque foi uma das melhores, assim, se eu botar só experiência de cinema, foi top 3, assim, de experiências, assim, em questão de, tipo, que eu fui com meus amigos, a gente se empolgou, então, tipo, de experiência, pô, foi incrível, que foi Michael, cara. Cinematografia do Michael Jackson, cara, filmaço, assim. Ah, mas Felipe, mas a crítica falou tal coisa, cara, foda-se! Foda-se! Foda-se, eu achei o filme muito legal. O Jafar Jackson tá incrível interpretando o Michael Jackson, assim, é inacreditável quanto esse cara se parece com ele, assim. A história, eles pegam o máximo que eles podem fazer de pegar daquela questão da crueldade que o pai tinha com ele e tal, tipo assim. Eles não abordam o tipo mais pesado que aconteceu, que a gente sabe, porque eu acho que talvez eles não quiseram, né, porque a família tá viva e tudo mais, então deve ter tido esse problema, né? Mas eles vão no possível de abordar isso, né? Como que aquele cara era um babaca, um imbecil, o Joe Jackson, esse verme, e o que ele fez com os filhos dele e tal, tipo, então toda essa parte eu acho que eles fizeram o que dava pra fazer, mas do show do filme, a parte além das atuações, da fotografia, assim, pra mim é as cenas de trajetória de música, quando eles recriam os videoclipes, as músicas, cara, não tem como você não ficar parado no cinema, é inacreditável como as músicas do Michael Jackson até hoje, elas criam essa magia que, tipo, você tá vendo o filme, e aí quando tem a cena do videoclipe,
videoclipe, você não consegue, cara, ficar parado. Você não consegue. Eu tava na sala de cinema, eu lembro até hoje, tava cheio de gente e o povo na cadeira, se mexendo na cadeira, porque eu não conseguia ficar parado, porque é como se fosse um show aquele filme e aqueles momentos de música. E o diretor sabia colocar direitinho em cada momento essas cenas e, cara, mágico. É um filme mágico, muito bom. Vai tomar no cu os críticos, eu achei muito bom Michael e merece o 8º lugar na lista. E em 7º lugar, caraca, eu nunca pensei que eu ia colocar esse filme na minha lista, mas eu acho que foi a maior surpresa que eu tive esse ano, tá? Porque, gente, desculpa, mas quando eu explicar vocês vão entender. Minions e Monstros merece estar aqui muito, assim, muito. Porque a gente sabe, a franquia Minions, né, do meu voto favorito e tudo mais. Eu gosto, acho engraçadinho os Minions, eu não odeio como a gente odeia e tal, mas eu gosto, divertidinho, mas, tipo, é aquela coisa, filme bobinho, um filme de criancinha, que tem as cenas de peido, essas coisas de piada besta, que eu confesso que eu também dou risada, mas tudo bem. Então é isso que o filme faz e tudo mais, e beleza, tem seu público. Então a minha surpresa, quando eu fui ver o filme no cinema, eu falei, vou ver um novo filme, beleza. Aí me surpreendi, porque tava com uma nota mó alta, eu falei, ué, nossa, o que aconteceu? E aí falei, vou ver, vamos lá ver. E a minha surpresa, o filme é uma carta de amor ao cinema. É inacreditável falar isso, que o filme do Minions, ele presta uma homenagem ao cinema dos anos 20, ao cinema, a transição do cinema mudo pro cinema falado, tipo, os icônicos do cinema, Charlie Chaplin, cara, tudo ali de cinema clássico tá nesse filme, é como se fosse uma pescaria de easter eggs, assim, é inacreditável, tipo, você pisca e você vê um easter egg sobre cinema, é muito legal isso, então, tipo, é aquele filme que bizarramente funciona pro adulto e pra criança, mas nesse caso é pro cinéfilo e pra criança, porque eu tava o filme inteiro rindo das piadas, né, besta que eu gosto, mas eu tava impressionado com a questão técnica de busca e tipo, de ver coisas do cinema, e não só na questão das referências e tudo mais, mas dentro do roteiro, como é abordado, os personagens principais, os Minions principais, né, o caso principal aqui, né, ele tem personalidade, cara, é inacreditável, ele tem personalidade, ele tem um arco, que você se aproxima do personagem, é muito bem feito. Muito bem feito, e a questão do cinema, como eles retratam no filme, não é gratuito, assim, tem os easter eggs e tudo mais, mas tá dentro da história do filme e na estética, cara. A logo da Universal, logo no começo, é um tapa na cara, assim, de incrível de como eles fazem ali, então toda a estética do filme, a trilha sonora, tudo é cinema dos anos 20, cara, e por isso ele merece estar aqui, porque foi a maior surpresa que eu tive esse ano, eu não tava esperando isso, merece muito o 7º lugar na lista. E em 6º lugar, contrariando o público agora, porque eu vi que acho que muita gente do público não gostou desse filme, mas eu gostei, eu me diverti, achei um filmaço sim, estou de mãos dadas com meu irmão Spielberg aqui, tá? Steven Spielberg, que trouxe Dia D, filme de alienígenas, e trouxe uma história totalmente incrível, filosófica, sobre a questão de você debater sobre esse tema. Já falei tudo sobre um vídeo aqui no canal, sobre o filme, já comentei, não vou me estender muito aqui, mas eu gostei muito de Dia D, tá? Gostei, as atuações da Emily Blunt, tem uma das melhores atuações do ano até agora, sensacional, é um filme divertido. Pô, achei muito foda, o filme tem 2 horas e meia, vi passar assim, e a cena final desse filme foi o que eu queria, aquele momento que você quer levantar e bater palma, porque eu falei, cara, tiveram o culhão de acabar assim e eu achei foda. Eu entendo que muita gente não gostou, faz sentido, tá beleza, vai de cada um, mas eu achei um filmaço, gostei muito do filme e ele merece estar em 6º lugar aqui na lista. Agora em 5º lugar, polêmica, tá? Polêmica, tá? E eu já quero deixar bem claro pra ninguém ficar bravo comigo, tá? Porque esse tá sendo considerado o melhor filme do ano, tá? Por muita gente. E ele tá aqui em 5º lugar e eu vou explicar o motivo, tá? Mas não quer dizer que eu não achei o filme maravilhoso, sensacional, porque eu achei, tá? Estamos falando de Obsessão, filme de terror, tá? Que foi feito com um pastel e um kisuko e foi um fenômeno no cinema e um fenômeno entre os críticos e a mim também, tá? Eu acho esse filme impecável, direção, roteiro, tudo. Achei incrível. Ele só não tá mais pra baixo e eu vou explicar o motivo agora, porque como eu falei no começo, são os filmes que eu mais me diverti no cinema, que eu saí feliz. E esse filme, por um lado técnico e por um lado de roteiro e tudo mais, eu saí mega feliz do cinema. Mas é aquele tipo de filme que me pega muito, tipo A24, aquele filme mais tipo Hereditário, sabe, Midsommar, que me deixa mal. Eu vi esse filme 2 vezes, tá? Uma vez no cinema e depois em casa.
E as duas vezes esse filme me deixou mal. E eu entendo que esse filme ele causa esse desconforto, ele causa essa questão no público, e nisso ele é muito bem feito, mas na minha questão pessoal, como filmes como Hereditário e Midsommar, que são muito bons, é aquele filme que eu não consigo ver ele por diversão, sabe? Eu vejo ele, acho muito bom, acho que é incrível, um filme de terror maravilhoso, mas ele me deixa mal, ele me deixa pra baixo. E tipo, eu sei que o objetivo é esse do filme, é uma linha muito tênue, mas é aquele tipo de filme que, tipo, não é aquele filme de terror que, apesar de ser pesado, de eu me deixar mal, eu me divirto, sabe? Como vários filmes assim fazem. Mas nesse caso não, eu gostei do filme muito, eu fiquei muito surpreso com o roteiro, com tudo, mas ele me deixou mal. Então, tipo assim, apesar de eu ter achado um filmaço, que eu entendo completamente, todo mundo tá botando em primeiro lugar num dos filmes do ano, a atuação da menina que faz, a Nick, é impecável, ela merece uma indicação futuramente pro Oscar, ela é muito boa nesse filme, assim, inacreditavelmente boa, todas as cenas de iluminação, tudo, é impecável esse filme. Só tô deixando claro que eu tô deixando nesse lugar porque não foi divertido de ver. Não foi pra mim. Porque eu fiquei muito mal vendo esse filme e isso cai como um ponto positivo pra ele, porque esse foi o objetivo. Mas como eu tô falando dos filmes que eu mais diverti no cinema, ele tá aqui, mas vale muito lugar na lista. E agora em quarto lugar, indo totalmente pelo oposto, eu vou colocar aqui um filme que foi uma surpresa grande pra mim, porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui no cinema sem saber nada. E eu vi esse filme ontem. E ele já tá aqui em quarto lugar. Porque eu não, assim, eu sabia, tinha muita gente falando desse filme e tudo mais, mas eu não vi nada, não vi trailer, não vi nada, eu sabia que tinha esse filme e eu falei, tá todo mundo falando bem dele, vou assistir, e só por assistir, que é O Convite, e eu estou surpreso. Eu acho que foi o filme que eu mais gargalhei esse ano, que eu mais dei risada, e numa sala de cinema cheia, e todo mundo tava cagando de rir, mas cagando de rir. Esse filme, eu não quero falar muito daí pra não dar spoiler, porque é a melhor coisa você ir sem saber nada, mas no geral do que eu posso falar, é um filme com 4 personagens principais, né, 4 atores, o Seth Rogen, a Eva Green, a Penélope Cruz e o Edward Norton, e ele se passa dentro de um apartamento. O casal de protagonistas convida o Edward Norton e a Penélope Cruz para casa deles, e aí eles acabam acontecendo coisas ali na casa e o filme se desenrola. Eu só posso falar isso. Só isso que eu posso falar do filme, porque o filme é um show de direção da Olivia Wilde, tá? É um show de atuação dela mesmo e dos 4, porque depois de, vamos lá, eu acho que nem isso, porque se eu não me engano, acho que ninguém mais tem fala nesse filme. São só os 4, o filme são só os 4 personagens, os 4 protagonistas, você se apega tanto aos personagens que o filme tem o quê? 1h50 e você tem só os 4 o filme inteiro e o filme te carrega, o filme te leva porque você quer saber o que mais pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer naquela noite, qualquer coisa. E é hilário, cara, o timing de humor dos 4 é muito bom, a química entre eles é inacreditável, muito bom, o cara, incrível, incrível, incrível. O Edward Norton tem uma cena de monólogo que, apesar de ser aquele tipo de cena que eu costumo não gostar muito, que é a cena apelativa pra falar, me dê o Oscar, sabe? Mas ele merece, se ele tiver uma indicação pra premiação, porque a cena de monólogo dele é muito boa e ele manda muito bem. Mas todo o resto do elenco, o Seth Rogen tá hilário nesse filme, hilário. Cada fala que sai da boca dele é engraçadíssima. Nossa, me mijei de rir nesse filme, sabe? Me mijei. E não só isso, o filme tem uma carga dramática muito bom, sobre falar sobre casamento, sobre questão social e tal. Eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de ninguém, mas é um filmaço, filmaço. Talvez ele estivesse um pouco mais na frente. Eu acho que ele tem muita chance, daqui pra baixo, na verdade, todos os filmes têm muita chance de estar na lista de melhores do final do ano. Mas esse aqui talvez estivesse um pouco mais pra baixo, porque eu acabei de ver, então eu tô fresco nele aqui ainda, então não assimilei tudo, mas eu saí impactado do cinema. Foi um filme muito divertido e ao mesmo tempo muito bem feito, atuado, direção, tudo nele é perfeito. É incrível como tudo nesse filme é perfeito. Então, se você não viu ainda, vá no cinema. É triste porque esse filme tá com pouca sessão, pelo menos na minha cidade, tá com 2 sessões, eu consegui assistir uma na tarde, e tipo, foi numa salinha pequenininha, mas tava cheio de gente, foi uma experiência muito maneira. Então, tipo, veja com a galera, porque é um filme muito divertido. Eu quero ver se eu consigo rever esse filme com os meus amigos, porque eu quero ver a reação deles com certas cenas que são muito, sabe, The Office, é muito desconfortável, e eu quero muito ver a reação deles. Então, tipo assim, veja O Convite, vale muito a pena. E em terceiro lugar, vem a polêmica, porque vão falar, de certeza que vão falar, mas você botou esse filme de terror na frente de Obsessão, mas eu vou falar que é canalista da minha parte, sim, porque eu estou falando dos filmes que eu mais me diverti esse ano, e os filmes
que eu gosto mais. E eu amo essa franquia, então é clubismo sim meu, e eu vou falar, e eu vi ele recente também essa semana. Em terceiro lugar, eu vou colocar A Morte do Demônio em Chamas. O último vídeo que saiu do canal foi sobre o filme, e eu amei esse filme. Eu amei esse filme, eu achei um filme divertidíssimo. Ele é um filme de terror gore, nojento, talvez o mais nojento da franquia. Tem cenas, nossa senhora, que você tampa o olho de nojento, de agonia, tem. Mas como todos os filmes da franquia Evil Dead, pra mim, eu me divirto muito. Eu amo os Deadites, que são os demônios dessa franquia, porque eles têm personalidade, eles têm o humor deles, né? Aquele humor de tipo sabe, eu não sei explicar, é um humor típico que o Sam Raimi criou e funciona. E esse filme, ele faz o que eu mais queria, porque eu gosto de todos. Essa franquia tem todos os filmes perfeitos pra mim, assim, todos os filmes são muito bons. Talvez um melhores que os outros, mas são todos bons. Mas eu falei isso na crítica, inclusive, que os filmes antigos do Sam Raimi era o terror, claro, tudo mais. O primeiro nem tanto, mas o 2 e o 3 ele era mais terror com comédia, né? Aquela comédia pastelona e tal. O remake que veio foi full terror, full terror. Aí o Rise teve terror, teve uma pitadinha de comédia e tal, mas funciona muito mais como um horror. Mas esse aqui, ele divide muito bem o horror e a comédia, assim, tipo, o humor involuntário. E é muito bem feito, é muito bem encaixado. O filme não perde nada com as cenas de humor. Isso é muito difícil de fazer, porque é um filme de terror pesado, é um filme de terror que ele se leva a sério, mas ele sabe encaixar o momento do humor nos personagens, assim, em alguns momentos. Sem contar os Deadites, os demônios, que são muito divertidos assim, de assistir, cara. É muito legal. Eu amei esse filme, eu saí felizaço do cinema, vou assistir de novo, porque eu achei muito bom. O jogo de câmera, a direção, tudo. Ah, mas o roteiro é muito simples, é porque a história é qualquer coisa. Foda-se! Foda-se! Eu gostei, eu achei um filmaço, eu me diverti, é isso que importa, é sobre isso o vídeo de hoje, e eu deixo ele em terceiro lugar, porque foi uma experiência muito legal de ter no cinema, e a minha franquia de terror está viva, com 100 filmes ruins, ele está invicto em filmes bons. Não tem até hoje um filme ruim, vamos esperar Evil Dead Wrath, que vai sair acho que ano que vem, e vamos ver se vai continuar nessa linha, mas por enquanto esse filme foi tão bom pra mim que ele tá em terceiro lugar na lista. E em segundo lugar, o filme mais injustiçado desse ano, tá? Porque foi a experiência, assim, mais divertida que eu tive no cinema, tá? De questão de diversão foi, e eu vi esse filme muitas vezes, tá? Eu vi ele sozinho, eu vi com meus amigos e eu vi com a minha avó. Eu vi 3 vezes esse filme no cinema, e as 3 eu me diverti e vi o povo se divertindo no cinema. Então, a bilheteria desse filme é triste o que aconteceu com ela, porque esse filme não merece. E eu estou falando de Mestres do Universo, tá? Filme do He-Man, que acertou em fazer um filme sobre um desenho animado e ser um filme de desenho animado. Um filme colorido, um filme divertido, um filme para levar a criançada, para levar os velhos, para levar os adultos. Todo mundo que vai ver esse filme não tem como não sair triste. É impressionante, esse filme não tem como. Você se diverte, cara, é filmaço pipocão de cinema. É um filme da Marvel praticamente. Ele é um filme da Marvel, filme de herói. Ao contrário do que o senhor João Lucas fala, esse filme aqui é um filme de herói, tá? Esse recado é pra você, João Lucas. É um filme de herói sim. Eu não aceito, eu não aceito. E ele é um ótimo filme de herói, um ótimo filme. Tem cenas pós-crédito até, a última cena pós-crédito é divertida, todas as cenas assim. É um filmaço e ele tá em segundo lugar aqui porque eu fui ver muitas vezes ele no cinema esse ano por questões de convívio, e as 3 vezes que eu fui foi 3 vezes que eu não me arrependo, porque eu me diverti todas as vezes. Eu amei esse filme muito, ele merece muito estar aqui, porque foi aquele filme que eu vejo, eu lembro dele da música, a trilha sonora desse filme tá no Spotify pra eu ouvir, porque é incrível, eu gosto muito da trilha. E cara, não tem como. Fica em segundo lugar na lista, foi um dos filmes que eu mais me diverti, assim, o que eu mais me diverti esse ano. Não consigo pensar em outro. Como mais me diverti esse ano, esse filme ele merece muito estar em segundo lugar na lista. Mas em primeiro lugar, e provavelmente ainda o primeiro lugar do ano inteiro, vai ser difícil de desbancar, né? Vai ter muita coisa ainda esse ano, mas esse foi uma surpresa, assim, acho que pra todo mundo, assim. Apesar de a gente ter visto os trailers e tudo mais, eu acho que ele explodiu a bolha de um jeito inacreditável. Vamos falar aqui de Devoradores de Estrelas. Que filmaço incrível, baseado no livro de mesmo nome, né? Em inglês é Project Hail Mary, né? Mas é um puta filme, cara, inacreditável esse filme. Eu me arrependo de não ter visto ele mais vezes no cinema, tá? Porque ele foi um ótimo filme. Assim, é impecável tudo ali. Direção, fotografia, atuação,
tudo, mas ao mesmo tempo ele tem coração, ele tem o lado humano. Cara, os personagens do ano até agora, o Grace e o Rock são os personagens do ano, assim. A relação deles é uma amizade muito incrível que se constrói ao longo do filme. É um filme de ficção científica, é um filme de aventura, tem comédia, tem momentos de tensão, ele tem tudo dentro do filme para você se divertir. Ele trata da ciência, da ficção científica de um jeito muito bem feito, mas ele não deixa, tipo, para as pessoas leigas que não entendem muito do assunto, que não gostam tanto do assunto, ele encaixa de um jeito, sabe, interessante para você entender. Ali é muito foda, cara. Tem cenas incríveis, é maravilhoso. Eu preciso rever esse filme, inclusive. Esse filme é muito bom, é muito bom mesmo, assim. O Phil Lord e o Chris Miller, puta, o que eles fazem aqui é de tirar o chapéu. Eles são incríveis aqui. A direção desse filme é impecável. E, cara, que filmaço, que... Nossa, eu lembro dele me dar um sorriso no rosto, porque todas as cenas dele são incríveis, é fofo demais, eu chorei. Esse filme, você chora por causa de uma pedra. Eu acho que isso nunca aconteceu no cinema. Você se emociona e chora por causa de uma pedra. É a pedra mais carismática da história do cinema. Esse filme é inacreditavelmente bom. É inacreditavelmente bom. É muito foda. Não tem palavras aqui que eu posso falar do quanto que eu amei esse filme. Esse é muito bom. Filme muito lindo. Vejam Devoradores de Estrelas. Eu acho que a experiência de ver no cinema, em IMAX, porque tem isso também. O IMAX desse filme é puta, esculacho. É outra coisa, mas mesmo assim você não pode ver no cinema, veja em casa, vale ainda a pena. Eu, se não me engano, acho que ele tá na Amazon agora, mas procure e assista. Filmaço, longo, muito longo, mas você vê passando assim, é muito bom. Veja Devoradores de Estrelas, até agora pra mim, o melhor filme de 2026. E é isso, pessoal, essa foi a lista dos filmes da metade do ano. Tem muita coisa pra rolar ainda, a Odisseia vai estrear essa semana, tá? Então, tipo, tem Odisseia, tem Homem-Aranha, tem Vingadores no final do ano, tem Duna 3... Pô, muita coisa pra rolar ainda no ano. Então essa lista vai ter no final do ano a lista completa dos filmes do ano. Essa aqui é só da primeira metade. Então vamos embora, 2026 tá entregando filmão. Vamos ver o que mais vai rolar daqui pra frente. Então até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, até a próxima, valeu e tchau, tchau.